Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos dar início à nossa primeira aula de ferramentas da qualidade. Meu nome é Sebastião Ícaro, sou professor do IEP Polo Quixeré. Hoje iremos falar sobre círculo de controle de qualidade. Qual é o objetivo do círculo de controle de qualidade? Ele tem como objetivo promover o crescimento do ser humano através da participação na solução de problemas atuais e potenciais de forma contínua. Ou seja, o ciclo de controle de qualidade é a primeira ferramenta tecnológica que iremos abordar aqui no nosso estudo sobre ferramentas tecnológicas. Certo? Ele tem como objetivo principal promover o crescimento humano, seja na parte intelectual, como também na parte gestacional dentro de uma empresa. Para com isso, evitar possíveis problemas e também achar soluções pautadas sempre no sentido de qualidade e melhoramento contínuo dentro da empresa. No ciclo de controle de qualidade. Ciclo de controle de qualidade é um pequeno grupo de funcionários que voluntariamente se unem para conduzir atividades de controle de qualidade dentro da mesma área de trabalho. A motivação básica do CCQ é a participação. Ou seja, vamos, a partir desse momento, abreviar o nome de Círculo de Controle de Qualidade para CCQ, certo? Então vamos nos ficarmos familiarizados com esse termo, CCQ. E o que é que ele é? Ele é um pequeno grupo formado por pessoas de alta gestão ou gestão mediana dentro de uma empresa, aonde são escolhidos ou selecionados através de forma voluntária e que vão conduzir atividades de controle de qualidade dentro dessa área de trabalho, certo? Então, quem são essas pessoas? Podem ser pessoas do grande escalão da empresa como do médio escalão, que vão ter qualificações adequadas para estarem fazendo parte desse grupo de pessoas seletas dentro da empresa. Treinados da mesma maneira, com a compreensão da filosofia empresarial e os mesmos objetivos, eles tentam melhorar o desempenho, reduzir os custos, aumentar a eficiência, especialmente no que se refere à qualidade dos processos, produtos ou do seu trabalho. Ou seja, aqui os objetivos que este grupo está relacionado. Ou seja, eles vão ser um grupo que vão achar melhorias para aumentar o desempenho dentro da empresa, dentro do processo em que a empresa está realizando, certo? Para que com isso ele possa reduzir os custos, porque como todos sabem, quando a gente nas aulas anteriores, nas aulas de gestão da qualidade, por exemplo, a gente viu que um dos pontos principais dentro da empresa era a redução dos custos. Aqui nas ferramentas da qualidade vai ser outro tópico muito abordado, que vai ser a redução dos custos e aumentar a eficiência, ou seja, aumentar a produção dentro da empresa. Isso vai fazer com que essa empresa tenha um controle maior, controle mais gestacional dos seus produtos, aonde vai ter um melhoramento tanto na questão financeira como na questão econômica dentro da empresa. Com isso, os processos vão ser processos mais bem elaborados, mais bem rígidos, fazendo assim, transformando esses processos em produtos de grande qualidade, aonde as pessoas vão poder ter em sua casa produtos de excelência, produtos de grande valia, e com fim também vai melhorar o desempenho do trabalho do funcionário desta empresa. Ou seja, essa empresa vai ver no ciclo de controle de qualidade algo mais eficiente e mais adequado para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, certo? Então, o ciclo de controle de qualidade está atrelado a todos esses aspectos. A questão do treinamento, a questão do desempenho, do melhoramento do desempenho, a questão da redução dos custos financeiros da empresa, o aumento na eficiência dos processos, a melhor continuação, a melhor produção de produtos eficazes e de padronização excelente, e também
com a questão do trabalhador, a questão do trabalho realizado dentro da empresa. Formação do CCQ. O ideal é que cada CCQ tenha no mínimo 3 e no máximo 7 membros. Todas essas decisões do ciclo são tomadas em conjunto, através de um consenso. Ou seja, o CCQ ele é um grupo que permite ter no mínimo até 3 pessoas, desculpa, e no máximo 7 membros. Mas por que esses números? Porque dependendo do tipo e do tamanho de empresa, esses números são números que vão ter decisões mais fáceis de se lidarem e mais plausíveis. Porque são números ímpares também. São números ímpares porque na hora de tomada de decisões não tenha empates, ou seja, não tenha ideias ou então soluções que tenham empate na hora de decisões, e sim que sejam decisões unânimes, ok? Por isso se utiliza números ímpares. Todas as decisões que são tomadas dentro deste conjunto, ou seja, dentro deste grupo, são decisões. Todas essas decisões elas são tomadas em conjunto, ou seja, elas têm que haver um consenso entre todos os membros que estão participando deste conselho, ok? O CCQ também pode ser chamado de Conselho de Controle de Qualidade, ok? Essas equipes elas são voluntárias e têm funcionamento por tempo indeterminado, ou seja, são equipes que são selecionadas e não vão ter um tempo não vão ter um tempo estimado para que saiam. Esse tempo ele é indeterminado, ou seja, pode ser a qualquer momento eles podem sair, como eles podem também continuar infinitamente. O que facilita a criação de ambientes de aprendizagem por toda a empresa e por toda a vida. Tais equipes propiciam a satisfação de algumas necessidades sociais, de estima e de autorrealização dos trabalhadores. Ou seja, esses grupos também vão estar ligados à satisfação das necessidades que os seus funcionários têm dentro da empresa. Com isso, eles vão criando estima, ou seja, criando afetividade com esse grupo, a fim de ter a autorrealização dos trabalhadores, ou seja, a fim de ter a afetividade e a aceitação dos trabalhadores que vê naquele conselho, naquele grupo, membros eficazes e eficientes. Aqui vamos falar sobre a origem do círculo de controle de qualidade. Vamos entrar aqui um pouquinho na história do controle de qualidade, certo? Os CCQs tiveram origem no Japão pós-guerra em 1962. E estão relacionados à necessidade de retomada da economia japonesa. Ou seja, o círculo de controle de qualidade ele surgiu após um Japão destruído pela guerra. Historicamente, foi uma época em que o Japão sofreu um grande baque na economia. E para isso, as grandes empresas, os grandes pensadores daquela época, foram atrás de soluções de mecanismos que pudessem facilitar a qualidade dos seus produtos e aumentar a produtividade dentro das empresas, assim aumentando a economia do país. Com isso, surgiu o CCQ, ok? Um ano depois, a técnica cruzou as fronteiras orientais e começou a ser utilizado em outros países. Ou seja, a partir do ano de 63, essa técnica se tornou-se mais abrangente. Ela saiu daquele continente asiático, daquele país asiático, e foi ganhando novos rumos, conquistando novos países, certo? Dentre eles, vamos citar aqui o Brasil posteriormente. Aqui nós temos uma imagem, a imagem que se relaciona muito à guerra naquela época, que é o grande cogumelo que o Japão sofreu, ou seja, aquela grande explosão que o Japão sofreu. E aqui nós temos as grandes empresas. Vamos falar agora, pessoal, sobre o CCQ no Brasil. No Brasil, organizações como a Johnson Johnson, a Volkswagen e a Embraer começaram a utilizar os ciclos de controle de qualidade em 1971. Ou seja, o Brasil só começou a utilizar o CCQ a partir da década de 70, onde as grandes empresas naquela época, como a Johnson Johnson,
começou a utilizar esse círculo como um mecanismo de aumentar a sua franquia e aumentar o seu controle de qualidade dentro da empresa. A Volkswagen, por exemplo, como uma indústria automobilística, foi uma das primeiras indústrias que veio de fora do país e criou uma sede aqui dentro do Brasil, trouxe consigo esse sistema de controle. Por quê? Porque ela viu no Brasil um grande potencial na América do Sul e viu que a economia no Brasil necessitava de um impulso maior. Para isso, ela veio para cá e trouxe consigo grandes ferramentas tecnológicas e também grandes ferramentas gestacionais. Com isso, podemos citar ela, dentre uma delas, o ciclo de controle de qualidade, assim como a Embraer, as linhas aéreas. Entretanto, somente com a popularização do conceito de controle total da qualidade, ou seja, o TQC, em 1990, os CCQs, ou seja, os ciclos de controle de qualidade, foram realmente consolidados nas rotinas das empresas brasileiras. Ou seja, só a partir da década de 90 que os ciclos de controle de qualidade se tornaram algo mais consolidados dentro das empresas brasileiras. Ou seja, a partir daquele controle total de qualidade, do conceito de controle total de qualidade, as empresas na década de 90 começaram a consolidar os ciclos de controle de qualidade. Aqui nós temos os exemplos que eu citei anteriormente, a empresa Johnson Johnson, a empresa Volkswagen e a empresa Embraer. Agora, pessoal, vamos falar os propósitos fundamentais dos ciclos de controle de qualidade. O primeiro propósito que ele está relacionado é contribuir para a melhoria e desenvolvimento da empresa. Ou seja, como qualquer outro instrumento de qualidade, o primeiro propósito que é relacionado a isso é o aumento, ou seja, a contribuição da melhoria e desenvoltura dentro da empresa. Partimos agora para o segundo propósito: respeitar a natureza humana, construir um local de trabalho alegre e brilhante no qual valha a pena viver. Ou seja, o segundo propósito está relacionado à parte de relações interpessoais. Ou seja, criar um ambiente em que vai estimular a satisfação e o prazer do funcionário que ele está inserido. Ou seja, criar um trabalho, um ambiente que seja natural, que seja humanizado. Partimos agora para o terceiro propósito: desenvolver as possibilidades infinitas de capacidade mental, humana e permitir sua aplicação. Ou seja, esse terceiro propósito está relacionado à qualificação das pessoas, a qualificação do conhecimento das pessoas dentro desta empresa. Ok? Partimos agora para o quarto propósito. Ele nos fala o seguinte: aumentar a motivação e a autorrealização dos funcionários através da oportunidade, participação na solução dos problemas da empresa. Ou seja, o quarto propósito está relacionado à autovalorização do seu funcionário, ou seja, daquele membro que faz parte do ciclo de controle de qualidade. Nele, o funcionário tem que estar motivado a se autorrealizar, ou seja, a buscar sempre melhorar cada vez mais. E com isso, ele também vai estar ligado à parte das soluções de problemas. Ou seja, ele vai ser um funcionário que vai ver o problema e que vai poder opinar para ter uma solução daquele problema. Partimos agora para o quarto propósito, concorrer para a formação de uma mentalidade de qualidade, disseminando a filosofia de autocontrole e prevenção de falhas. Ou seja, o quinto está relacionado à formação da qualidade, ou seja, a filosofia de ter o autocontrole e o autoconhecimento para prever as falhas e saber solucioná-las. Continuamos aqui com o sexto propósito, que é garantir a qualidade do produto, ou seja, o sexto propósito vem nos dizer que todo produto tem que sair lá no final do processo um produto de qualidade e que vá valer a pena
o preço que ele vai estar sendo cobrado no mercado de trabalho, no mercado de vendas, desculpa. O sétimo propósito, conseguir novas ideias, ou seja, esse sétimo propósito está ligado à inovação, à criatividade, ou seja, à busca por novas ideias de melhoramento contínuo. O oitavo propósito está nos falando sobre aumentar a produtividade do trabalho, ou seja, assim como qualquer outro tipo de ferramenta, o ciclo de controle de qualidade ele vai ajudar a aumentar a produtividade do trabalho, ou seja, ele vai aumentar a quantidade de produtos finalizados, além de ajudar o funcionário a ter uma melhor condição de vida e de trabalho dentro da empresa. O nono propósito nos fala sobre a redução de custos e a diminuição de perdas, ou seja, como qualquer outro sistema de controle de qualidade, um dos propósitos essenciais está na redução dos custos que a empresa vai ter e com isso também diminuir as perdas, ou seja, diminuir os problemas que possam surgir durante todo o processo. O décimo propósito nos fala sobre melhorar a comunicação e o relacionamento humano, tanto no sentido horizontal quanto vertical. Ou seja, está nos falando aqui sobre a comunicação entre os membros, sejam eles de nível inferior como de nível superior. Ou seja, o ciclo de controle de qualidade quer nos mostrar algo mais essencial, mais produtivo dentro de uma empresa. Vamos partir agora, pessoal, para o porquê implementar os círculos de controle de qualidade. Os ciclos de controle de qualidade são uma forma focada e direcionada de pensar o trabalho e resolver problemas pontuais do sistema de produção. Ou seja, é uma forma que é direcionada, tem um foco a pensar no trabalho que está sendo executado dentro de uma empresa e resolver os problemas pontuais, ou seja, aqueles problemas que você sabe que acontecem sempre no mesmo ponto, no mesmo setor, e com isso trazer soluções plausíveis para aquele tipo de problema. Da mesma forma, também são uma poderosa ferramenta de melhoria contínua, ou seja, essa ferramenta ela vai trazer um melhoramento contínuo deste processo. Isso acontece porque, por meio das reuniões do círculo, é possível implantar uma rotina de análises consistentes, voltada exclusivamente para o resultado do trabalho das pessoas que compõem o círculo. Por isso, é muito importante que os grupos sejam formados por pessoas que atuam no processo, que o conhecem. Ou seja, é essencial que a formação do círculo seja por pessoas que estejam na linha de produção da empresa, que elas saibam ver o processo e que elas saibam ver este problema e achar soluções plausíveis para aquele problema, a fim de melhorar o processo, ou seja, ter uma melhoria contínua do processo. Por isso que é essencial que os ALPs, por exemplo, eles tenham esse conhecimento, eles vejam na prática como é a linha de produção, quais são os problemas que lá existem e que eles possam estudar soluções. Do contrário, a dificuldade em entender a rotina e as necessidades da linha de produção se torna maior do que a proposição de melhorias. Ou seja, a partir do momento em que uma pessoa faz parte desse ciclo de qualidade e ele não conhece a linha de produção, vai se tornar algo muito ruim. Por quê? Porque ele não vai ver os problemas que um membro que participa da linha de produção vai ver. E com isso ele não vai ter soluções rápidas para os problemas que possam surgir. Ah, professor, mas eu sou do administrativo, então eu sou da parte lá da qualidade, do setor de corte, ou então de outro setor. Eu posso participar? Pode, mas é aconselhável que seja
pessoas da linha de produção que tenham uma visão maior sobre o processo em si, como o processo inicia, como é o processo no meio e como é o processo no final, ok? O CCQ é importante para a promoção da saúde e da prosperidade da empresa. É importante para que o trabalhador seja produtivo e realizado. Enfim, contém grande potencial de contribuir para as transformações sociais, ajudando a preparar o trabalhador na era do conhecimento. Ou seja, esse ciclo ele é importante porque ele vai ter uma promoção tanto na saúde como na prosperidade, ou seja, no desenvolvimento futuro da empresa. E ela é importante porque ela vai trazer para o trabalhador a satisfação de estar produzindo algo com eficiência e se sentir realizado por estar fazendo aquilo. Ok? Com isso, ele vai trazer potenciais, ou seja, grandes contribuições nas transformações sociais dentro da empresa. Vamos falar agora sobre os benefícios desta metodologia. Com a metodologia do CCQ, vai diminuir os erros na linha de produção, melhorar a qualidade tanto do processo quanto do produto, aumentar a eficiência da equipe de trabalho, ou seja, vai aumentar a produtividade desses funcionários dentro desta linha de produção, vai engajar o colaborador ao seu trabalho e à qualidade da empresa, ou seja, vai motivar aquele trabalhador a fazer algo melhor, algo mais produtivo, mais eficiente, e que vai fazer com que ele se sinta realizado. Valorizar a participação das pessoas como agentes de melhoria dos processos, ou seja, a valorização do seu funcionário como uma pessoa, como um ser humano que está lá fazendo um papel essencial dentro da empresa, que é fornecer um produto de qualidade, um produto que vai sair lá no mercado e que vai ter um grande número de vendas, porque as pessoas veem que é um produto de eficiência, um produto de expectativas que o cliente tem, que vai suprir essas expectativas. Desenvolver a capacidade de análise e resolução de problemas do processo produtivo, ou seja, você vai poder desenvolver, ou seja, ver a capacidade de analisar os problemas que vão existir e com isso achar resoluções focadas, simples e de fácil acesso para esses processos. Gerenciar riscos, antecipando possíveis problemas dos processos. Ou seja, você vai poder gerenciar os futuros riscos que esse processo vai ter e vai poder achar mecanismos que vão solucionar esses problemas, ou seja, antecipando os possíveis problemas, vendo as possíveis soluções também que vai ter para esses tipos de problema. Desenvolver lideranças, valorizando as competências individuais dos colaboradores, ou seja, você vai desenvolver líderes capazes de ter a competência de lidar com o setor de linha de produção, tornar os processos mais claros e mais conscientes para com as pessoas. E agora, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, certo? Aqui nós temos um pequeno resumo sobre a nossa aula. Vimos nesta aula que o CCQ, ou seja, o Círculo de Controle de Qualidade ou Conselho de Controle de Qualidade, é um pequeno grupo de funcionários que voluntariamente se une para conduzir atividades de controles de qualidade dentro da mesma área de trabalho. Podemos também ver os seus propósitos e como a sua metodologia ajuda na qualidade e produtividade dentro da empresa. Por fim, vimos os benefícios da metodologia, ou seja, vimos os propósitos que essa metodologia traz e que o processo exige, certo? Espero que até aqui tenha ficado um conhecimento. Durante a nossa aula vocês vão ver material que vão fixar melhor o conteúdo e espero que gostem. Qualquer dúvida, por favor, acessar o fórum de dúvidas e colocar lá que o professor irá responder. Desde já, agradeço mais uma vez a participação de todos e bons estudos.